Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? O meu nome é Raíra e sou a professora de vocês nesta aula de Geografia que é para o 5º ano dos anos iniciais. Hoje, nós iremos aprender sobre as mudanças que ocorrem nas cidades. E essas mudanças são no aspecto social, econômico e ambiental. Então, fique aqui na aula comigo que nós iremos descobrir juntos como essas transformações vão acontecendo. E até mesmo se vocês pararem para pensar, talvez vocês possam reparar em como a cidade que vocês moram já mudou em algum aspecto, como por exemplo nas construções que não existiam e que agora existem, ou até mesmo naquelas que deixaram de existir. Vamos para a nossa aula e não se esqueçam de apontar a câmera do celular para o QR Code e assinar a lista de presença. Para as professoras e os professores que estão nos assistindo, a habilidade desta aula é identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Dessa forma, o objetivo desta aula é analisar as transformações das cidades nos aspectos sociais, econômicos e ambientais no Espírito Santo. Para começarmos a falar sobre cidades, nós precisamos aprender o que é uma cidade. As cidades são espaços urbanos e nas cidades vivem muitas pessoas e nelas nós encontramos comércios, serviços, infraestrutura, instituições que atendem minimamente às condições dessa população, como por exemplo, Vitória, que é a capital do Espírito Santo e é uma cidade com infraestrutura organizada e serviços variados para a população, tais como supermercados, empresas, indústrias, aeroporto. Os municípios normalmente têm áreas urbanas e rurais. E o que delimita a área urbana, a cidade, é o perímetro urbano. E o que seria esse perímetro urbano? Bom, o perímetro urbano é uma demarcação que separa a área urbana da rural dentro de um município. Observe quando você estiver andando de ônibus ou de carro em uma viagem. Muitas vezes há placas indicando esta divisão. Nelas geralmente estão escritas perímetro urbano, pois o fluxo de pessoas nesses locais são maiores, então essas placas ajudam até mesmo para evitar acidentes. Agora que já aprendemos o que é uma cidade, também precisamos entender como elas se formaram, pois nem sempre foram tão populosas e com infraestruturas tão organizadas como conhecemos hoje. Elas foram se modificando ao longo do tempo, através das transformações sociais e do espaço. E, por consequência, essas transformações sociais também mudaram o contexto ambiental, tais como as paisagens naturais, que deram lugares a paisagens artificiais, como as estruturas, que muitas vezes ficaram no lugar de plantações. Olha que interessante, nesta imagem temos prédios, uma rua movimentada, uma infraestrutura organizada, mas o que será que havia antes dessas construções nesse local? Possivelmente eram árvores. E como as cidades foram crescendo tanto, através do êxodo rural, que fez com que pessoas saíssem dos campos e migrassem para as regiões urbanizadas, ou seja, para as cidades. Muitas pessoas buscam em regiões urbanizadas melhores condições de trabalho, renda e estudos. Muitas delas migram com suas famílias e outras sozinhas. Mas, ao longo do tempo, a quantidade de pessoas que realizou e ainda realiza o êxodo rural foi aumentando significativamente. Então, as cidades foram crescendo bastante. E quando as cidades foram crescendo, aumentando seu tamanho, o espaço foi sendo modificado. Por exemplo, o Espírito Santo possui áreas que foram aterradas para ampliar a área urbana. Vocês sabiam disso? Vou dar um exemplo. A Baía de Vitória foi aterrada para beneficiar o crescimento da cidade, proporcionando a ampliação do Porto de Vitória e da cidade de Vitória, ou seja, aumentou os lugares para construções e estradas. E nessas duas fotos bem antigas da Baía de Vitória, vemos uma presença maior de vegetação em uma e na outra já existe a presença do aterro para aumentar o Porto de Vitória. E para aterrar espaços tão grandes, a areia foi retirada do mar e dos morros ao entorno dos locais.
Além disso, temos uma região na capital chamada São Pedro. Ela agrega várias residências e comércios e foi construída em uma região que era mangue. Mas, com o aumento da população local, vinda de outras regiões, o aterro garantiu local de moradia para essa população. Nestas imagens, podemos ver a expansão dos locais de moradia. Na primeira foto, temos a região ainda com mangue e na segunda foto o mesmo local já está aterrado e com as divisões entre os bairros Nova Palestina 1, São Pedro e Santo André. A Praia do Canto, um bairro na capital, também foi aterrada para dar origem à expansão dos locais de moradia e ao comércio. E não foram só essas duas regiões que mudaram. A ação dos seres humanos nos espaços urbanos modificam as paisagens constantemente. Todas essas mudanças sociais e espaciais aconteceram juntamente com as mudanças econômicas, pois o crescimento, a expansão das cidades também proporcionou o crescimento de empresas e do comércio. E vale lembrar que nós mostramos até aqui expansões feitas na capital do nosso estado por meio de aterros, mas as cidades também crescem expandindo suas áreas urbanas. Vão aumentando suas áreas, construindo onde não tinham construções, levando estradas, linhas de ônibus, saneamento básico, entenderam? E o desenvolvimento econômico de uma região gera mais modificações na infraestrutura e urbanização dos espaços. Por exemplo, o Porto de Vitória, que comentamos antes, favorece a economia não apenas da cidade em que ele está instalado, mas para o estado do Espírito Santo e também para o Brasil. Outra interferência humana no espaço que nós podemos perceber são as pontes. As pontes que ligam umas às outras quando o acesso terrestre fica comprometido. E eu vou trazer duas imagens para vocês verem essas pontes ligando as cidades. Olha só que interessante. Vocês sabem que pontes são essas? Uma é a segunda ponte e a outra é a terceira ponte. A segunda ponte liga Cariacica e Vila Velha à Vitória e a terceira ponte liga Vila Velha à Vitória. Essas construções apresentam uma infraestrutura gigantesca e o fato delas terem sido construídas também favoreceu a ligação entre os municípios e facilitou a vida das pessoas que precisam se locomover de uma cidade para outra com frequência. Em relação às imagens observadas anteriormente, também podemos analisar uma coisa muito importante. Olha como a imagem mudou. Em locais que não haviam pontes, elas passaram a existir. Na imagem, nós podemos ver uma foto antiga da terceira ponte, quando ela estava sendo construída. Ela é uma grande infraestrutura em nosso estado. E pensando em tantas transformações nas paisagens, precisamos pensar que os impactos ambientais modificam os espaços e vão aumentando de acordo com a instalação de infraestruturas ou moradias e construções, principalmente quando essas instalações ocorrem de forma não segura. Olha só, vou mostrar para vocês uma forma de impacto ambiental em uma área urbana, através de uma foto de um rio chamado Itanguá, que está localizado em Cariacica, Espírito Santo. O que era um rio limpo, com peixes, passou a se tornar um rio poluído e sem peixes e sem vida. Hoje em dia até chamam esses rios poluídos de valão. Você já viu algum? E como esses rios poluídos foram se formando? Através do escoamento de esgoto, das residências e empresas para os rios, e com isso os mares também se tornaram e ainda se tornam poluídos. Nessa foto, nós temos a imagem do rio Itanguá desaguando na Baía de Vitória, um exemplo de poluição dos mares. Além disso, vamos pensar que se a região urbana cresce, também temos outro impacto muito relevante no meio ambiente, que é a redução das árvores, e isso consequentemente também acarreta em várias outras coisas, como a interferência no clima, por exemplo. Agora, eu te convido a ver algumas imagens comigo. Tenho certeza que você vai se surpreender com o antes e o depois desses locais que irei mostrar. Vamos ver? As primeiras fotos são do centro de Vitória, Espírito Santo. Observem que onde havia mar, hoje existem construções depois do aterramento. Então a gente já não vê mais o mar tão amplo.
Agora temos fotos de Camburi, também Espírito Santo. Podemos observar que existe a avenida com grande circulação de carros e que os prédios foram construídos ao entorno da praia. Essas fotos agora são da Praia do Suá, em Vitória, Espírito Santo. Demonstram que a paisagem natural também mudou, né? E é bastante. Olhem quantas construções existem agora após o aterramento do mar que chegava na região. Outra mudança significativa foi da Avenida Beira-Mar. A natureza deu lugar a construções, ruas e avenidas, como a gente pode ver agora. E temos também essas fotos de Vitória, o mesmo lugar em tempos diferentes. Antes o mar atingia uma área maior e olhem hoje em dia como está a mesma região. Construções gigantescas que cresceram após o aterramento feito neste local. Quanta coisa mudou, não é mesmo? Construções de casas, prédios e avenidas, a urbanização mudou muitos espaços e continua mudando. Então, o que podemos concluir? Podemos concluir que os espaços urbanos são transformados pela sociedade e que a infraestrutura é influenciada também pela instalação de residências, indústrias, empresas e comércios. E que essas modificações vão gerar também consequências para o meio ambiente. Agora, vamos realizar algumas atividades. A primeira atividade é o questionário abaixo com as seguintes perguntas. Primeira pergunta: na localidade em que você mora, existe algum rio poluído? Qual o nome dele e qual é a sua opinião em relação a esses rios? Pergunta número 2. Se você pudesse dar uma solução para que menos rios fossem poluídos devido à urbanização das cidades, qual seria? Pergunta número 3. Qual foi a paisagem modificada demonstrada na aula que mais te chamou a atenção e por quê? Bom, vou dar um tempo de 15 segundos para vocês copiarem ou tirarem foto da atividade. E eu gostaria muito de ver as respostas de vocês, afinal de contas eu amei estar com vocês mais uma vez. Que tal enviar suas respostas para o Instagram Dever em Casa na TV? E a segunda atividade, vocês irão fazer uma entrevista com o familiar e perguntar o seguinte: você se lembra como a região em que mora era antigamente? O que mudou nela em relação ao passado e agora? Em relação ao meio ambiente, o que mudou? Você acha que a sua região cresceu economicamente ao longo dos anos? Qual foi a primeira ponte construída em Vitória para ligar os municípios? Essa pesquisa vai te ajudar a entender em como os locais mudam e ficam diferentes ao passar do tempo. Também vou dar um tempo de 15 segundos para copiar ou tirar foto. Espero ver as respostas, hein? Vocês podem enviar para o Instagram Dever em Casa na TV também. Agora, nós vamos realizar a nossa revisão sobre o que aprendemos nesta aula. Aprendemos que as cidades foram crescendo com o êxodo rural através de pessoas que buscavam melhores condições de vida e também no mercado de trabalho em expansão nas cidades. Nós vimos que as modificações das cidades são modificações que acontecem nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, e que esses impactos podem gerar consequências irreversíveis para o meio ambiente, como, por exemplo, a poluição dos rios. Vimos que alguns locais aqui do Espírito Santo foram aterrados para poderem se tornar local de moradia, local de empresa e indústrias, e que o comércio e a economia se beneficiaram através disso, como o Porto de Vitória que citamos na aula. Bom, foi um prazer estar com vocês hoje nesta aula. Lembre-se de assinar a lista de presença, que é muito importante para nós.
Até mais, pessoal! Continuem assistindo às aulas nesse canal e não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos.